que eu vou dizer não é brincadeira. Está chegando até nós uma doença que pode matar em poucas horas. É o cólera. Se onde você mora não tem água encanada e vem da rua, da Sabesp, já tratada, então você tem que colocar um remédio para tratar a água. Este remédio é o cloro. você precisa colocar o cloro na água que você usa. Prevenir o cólera não é um problema só seu. É do poder público também. Exija melhores condições de vida, condições que sejam boas para todos, reduzindo riscos de doenças. A falta de água encanada e tratada e da coleta de lixo ajudam o cólera e também outras doenças a se espalhar. Se você não receber o remédio em sua casa, tem que ir buscá-lo no posto de saúde da prefeitura. Você tem que colocar este remédio na água, mesmo que ela pareça estar limpa. Você pode pensar que esta água está limpa, mas não está. Aqui dentro tem bichinhos tão pequenos que você não pode ver. São esses bichinhos invisíveis que causam várias doenças. Só que os bichinhos do cólera são muito mais perigosos. Eles matam. E tem mais. Trate de limpar sua casa, sua rua, seu bairro. Dê um jeito de acabar com o lixo. Se no seu bairro não tem coleta, converse com o pessoal da prefeitura. Avise os vizinhos. Lixo também é fonte de doenças. Então, vamos lembrar. Se a água que você vai usar não veio da rua, tem que ferver e colocar o cloro, o remédio. Se você vai comer qualquer coisa sem cozinhar primeiro, como frutas e verduras, tem que deixar tudo de molho em água com o cloro. Ou, no lugar do cloro, usar água sanitária. Cloro. 2 gotas em 1 litro de água. Água sanitária. 1 colher em 1 litro de água. Isto porque você não sabe se a verdura ou fruta que você vai comer foi regada com água boa ou com água não tratada. Cólera é assim. Começa com uma diarreia forte, líquida, água mesmo. Se isto acontecer, tem que ir correndo para o posto de saúde. Não marque bobeira. Cólera mata.
Vamos repetir tudo para não esquecer. Água tirada do poço ou da bica tem que ser misturada com cloro. Alimentos que não serão cozidos devem ser deixados de molho meia hora na água com cloro ou com água sanitária e não podem ser lavados depois. Latões e caixas com água precisam estar limpos e também precisam de cloro. Lixo e água parada devem ser eliminados. A água que você vai beber deve ser fervida. E não se esqueça, tem que lavar muito bem as mãos em água com cloro antes de preparar a comida e depois de ir ao banheiro. Fazendo tudo isso, nós vamos dar um pau no cólera. O vídeo que você viu antes destina-se à sensibilização da população leiga. Agora falarei do histórico, quadro clínico, tratamento, diagnóstico e vigilância epidemiológica da cólera. Bem, estamos diante da 7ª pandemia de cólera, mas a primeira é causada pelo fibrio cólera do biotipo Eutor, sorogrupo O1. A 7ª pandemia iniciou-se em 1961, nas Ilhas Cenebes, na Indonésia. Rapidamente atingiu as Filipinas e o sudoeste asiático. A partir de então, expandiu-se para o Oriente Médio, Europa e, em 1971, encontrava-se na costa da África. Em 1973, já foram relatados casos isolados no Texas e Louisiana, nos Estados Unidos, associados à ingestão de moluscos bivalvos e crustáceos provenientes do Golfo do México. Em janeiro de 1991, foi detectado um surto de diarreia com características clínicas associadas aos sinais e sintomas causados pelo vibrio cólera, sendo laboratorialmente confirmada a suspeita. A pandemia havia então chegado à América do Sul. Em fevereiro de 1991, a pandemia encontrava-se no Equador, chegando em março de 1991 na Colômbia. Em abril de 1991 no Chile, em 17 de abril de 1991 no Brasil, na cidade de Tabatinga, estado do Amazonas e região do Alto Solimões e região fronteiriça com Peru e Colômbia. A cólera é uma infecção intestinal causada pelo vibrio cólera O1 toxigênico, que é uma bactéria na forma de bacilo com flagelo único. Além do vibrio cólera, existem outras espécies de vírus, mas vamos falar em relação ao vibrio cólera causador da doença atual. Ele é do gênero Vibrio, de espécie Vibrio cólera, seritipo Inaba, Ogawa ou Kojima, e do biotipo Eutor, que é o que vem causando a epidemia desde 1961, e o clássico, que causou as epidemias anteriores. Sabemos que a cólera é transmitida pela água, que é considerada a principal fonte comum de infecção. Desde a 7ª pandemia, vem se isolando o vibrião de várias fontes de água, como, por exemplo, a água da rede de abastecimento público contaminada que não foi tratada adequadamente, água de esgotos, água de rios, córregos ou poços superficiais e até mesmo do gelo contaminado. Também pode ser transmitida pelos alimentos, como, por exemplo, peixes, crustáceos, mariscos, que são comidos crus ou mal cozidos. Também devemos considerar a contaminação dos alimentos após o seu adequado preparo, devido à pessoa que vai contaminar o alimento por não ter tido o simples hábito de lavar as mãos e que estava infectada pelo vibrião. Também devemos ter o cuidado de manter sempre os alimentos cobertos, pelo simples fato dos insetos poderem transmitir a cólera
de um alimento para o outro. A transmissão direta pessoa a pessoa geralmente não ocorre, mas também pode ser considerada. Bem, o Vibrio cholerae tem as seguintes características. Ele é sensível ao dessecamento, ele é sensível à exposição ao sol, ao cloro e outros desinfetantes, ele é sensível à competição com outros germes, mas, ao mesmo tempo, se mantém por mais tempo em meios mais frios, como veremos a seguir. Nos peixes, uma temperatura de 30 a 32 graus sobrevive de 2 a 5 dias, mas, como vemos, de 5 a 10 graus, de 7 a 14 dias, bem mais. No leite, de 7 a 14 dias na temperatura elevada, 14 dias e mais em temperatura mais baixa. Água de poço, de 7 a 15 dias em temperatura elevada e 16 dias em temperatura baixa. Na água do mar, ele sobrevive de 10 a 13 dias na temperatura de 30 a 32 graus e até 60 dias de 5 a 10 graus. Nos vegetais crus, 1 a 7 dias em temperatura elevada, 7 a 10 dias em temperatura baixa. E frutas, de 1 a 3 dias em temperatura elevada e de 3 a 5 dias em temperatura baixa. Também não devemos esquecer que o víbrio é sensível ao pH ácido. Devemos lembrar que 75% das pessoas apresentarão a forma assintomática da doença, 18% a forma leve, 5% a moderada e 2% apresentarão a forma severa, a chamada cólera gravis. A cólera apresenta-se tipicamente como uma doença diarreica, com perda de fluidos e eletrólitos que pode ir desde uma infecção inaparente até o choque hipovolêmico. O quadro típico apresenta-se como uma diarreia aguda, aquosa, súbita, com câimbras musculares, vômitos. Geralmente a pessoa não apresenta febre e nem sangue nas fezes. A diarreia apresenta-se como a característica água de arroz. Nos casos graves, ocorre uma desidratação severa e rápida. A pele perde seu turgor normal. O indivíduo apresenta a chamada mão de lavadeira, os olhos ficam encovados, a língua está seca, podendo evoluir para o óbito caso não ocorra o tratamento precoce e adequado. O período de incubação da doença varia de algumas horas a 5 dias, e de transmissibilidade de aproximadamente 20 dias, e a letalidade é de 50% para os casos graves que não são tratados adequadamente, e de menos de 1% para os casos tratados adequadamente. Vale ressaltar que nos casos leves e moderados é difícil chegar ao diagnóstico apenas pelo quadro clínico, porque geralmente serão semelhantes a diarreias de outras etiologias muito comuns entre nós. O diagnóstico é feito através do isolamento do Vibrio cholerae do trato gastrointestinal, ou seja, das fezes e vômitos das pessoas infectadas. A amostra do material do caso suspeito deve ser colhida de forma adequada por profissionais ou pessoas treinadas para tal, através do suave retal, podendo utilizar Zaragatoa, e ser transportado no meio de Kerry Blair, preferencialmente, que serão distribuídos, conforme a sua região, nos postos de saúde municipais e estaduais. Isso independe do atendimento ter sido privado ou público. Quanto ao tratamento, este baseia-se fundamentalmente na reidratação oral e intravenosa, conforme a gravidade do caso, e na antibiótico terapia oral. A reidratação diminui a mortalidade em menos de 1%, e em 80 a 90% dos casos, recomenda-se os sais de reidratação oral. A antibiótico terapia tem a função de reduzir o tempo de duração da doença e a perda dos fluidos pelas fezes. Como já frisado, o tratamento deve ser precoce, ele é simples e barato e deve se dar no próprio local onde o paciente está. Em caso de surtos e epidemias, serviços de saúde devem se adequar para tratar o caso dentro da sua área geográfica, evitando remoções. Para maiores informações sobre o tratamento da cólera, os profissionais devem consultar o Manual de Cólera distribuído pelo Ministério da Saúde ou pelo seu estado e município, no caso de São Paulo, o Manuais de Prevenção e Tratamento de Cólera. Bem, falando um pouco sobre a vigilância epidemiológica. No primeiro momento, devemos definir o caso suspeito. Em fase pré-epidêmica, o suspeito será definido conforme os seguintes critérios. Critério A.
pessoa proveniente de região endêmica ou epidêmica de cólera, que no prazo máximo de 10 dias apresente diarreia aguda com fezes líquidas e sem sangue de início súbito. Critério B. Pessoa comunicante do indivíduo que tenha chegado nos últimos 30 dias de região com cólera, que passe a apresentar os sintomas descritos acima. Critério C. Pessoa com 5 anos ou mais, afebril, que apresente os sintomas descritos anteriormente. Este último, visando eleger uma população sentinela a fim de detectarmos os casos autóctones. Após a detecção de casos autóctones em uma área, passa-se a adotar o critério para suspeita em fase epidêmica. Pessoa de qualquer idade, geralmente afebril e desidratada, que apresente diarreia aguda com fezes líquidas e sem sangue de início súbito. Após realizada a suspeita, passa-se a investigação, caracterizando o caso clínico e epidemiologicamente, colhendo fezes ou vômitos, mandando-se este material para o laboratório de referência da sua região e os resultados serão devolvidos adequadamente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica. A cólera é uma doença de notificação compulsória de âmbito internacional, por isso deve-se notificar ao Sistema de Vigilância Epidemiológica, tanto em fase epidêmica quanto pré-epidêmica, da maneira mais fácil e rápida possível, no dia do atendimento do caso, para que as medidas sejam eficazes. De posse dos dados de evolução clínica, resultado laboratorial e investigação epidemiológica, nós devemos classificar o caso, tanto em fase epidêmica quanto pré-epidêmica, em caso confirmado, é o caso suspeito com cultura positiva para o vírus cólera. Caso compatível, é o caso suspeito, clinicamente compatível e epidemiologicamente relacionado ao caso confirmado, por qualquer motivo não tenha sido confirmado ou descartado laboratorialmente. Na vigência de uma epidemia ou surto, esta classificação, o compatível, deve ser acrescida à classificação de casos confirmados. Este total deverá refletir o número de casos de cólera da região. Descartado, caso suspeito com cultura negativa e com coleta precoce antes do tratamento e com transporte adequado. Ou também, o caso suspeito que não se enquadra nos critérios clínicos e epidemiológicos de cólera. As medidas de controle frente aos comunicantes baseiam-se na vigilância clínica por 5 dias dos comunicantes domiciliares após a última exposição. Quanto à quimiprofilaxia dos comunicantes em fase pré-epidêmica, é somente recomendada para aqueles que se enquadrem nos critérios de suspeita A e B já relatados. Para os comunicantes domiciliares dos casos suspeitos que se enquadram no critério C, deveremos esperar o resultado da coprocultura. As drogas usadas na quimioprofilaxia são as mesmas utilizadas para o tratamento do caso. Em fase epidêmica, a quimioprofilaxia massiva não está indicada, salvo em situações especiais, como em lugares estritamente fechados. A vacinação não é atualmente utilizada, porque tem eficácia de apenas 50%, cria uma imunidade de apenas 3 a 6 meses e pode criar um falso senso de segurança. Vacinas mais adequadas ainda estão em estudo. Seguindo-se a investigação epidemiológica, os resultados das mesmas serão divulgados para os profissionais da saúde, os profissionais de vigilância sanitária e a população, para que mais pessoas não se exponham à mesma fonte de infecção. Tais medidas incluem beber apenas água potável, tanto para o lazer quanto para a alimentação e para a higiene. Se não for possível, realizar a fervura ou a cloração da água, com hipoclorito de sódio ou água sanitária, como segue. Para beber, pingar 2 gotas do produto em 1 litro de água e esperar 30 minutos para o uso. Para os alimentos, como verduras, legumes e frutas, você deve colocar uma colher de sopa do produto em 1 litro de água, pôr os alimentos na solução e esperar 30 minutos para o consumo, sem enxaguá-los, já que iremos considerar que a água está contaminada, e sempre usar vasilhas não metálicas. Não ingerir peixes e frutos do mar crus. Observar cuidados higiênicos em relação a frutas cuja casca é retirada. Evitar sucos e sorvetes não industrializados
ou de vendedores de rua. Evitar alimentar-se em locais onde não se possa confiar nas condições de higiene. Proteger os alimentos da contaminação após o preparo. Cuidado com as moscas. Não colocar gelo dentro de bebidas, a não ser que se tenha segurança do seu processo de elaboração. Lavar bem as mãos após ir ao banheiro, após fazer higiene de crianças e antes do preparo de qualquer alimento. Dar orientação preventiva aos viajantes que irão para locais endêmicos ou epidêmicos de cólera. Nas atividades de controle deverão estar envolvidos diversos profissionais de órgãos regionais, municipais e de vigilância sanitária, havendo uma interação destes com a população. Para evitar a introdução do vírus cólera na sua região, devemos contar com as seguintes medidas: barreiras sanitárias nas entradas oficiais, investigação dos casos suspeitos, orientações preventivas aos viajantes, vigilância de águas residuárias, vigilância de águas da rede pública, vigilância de alimentos e educação à população. Quanto à prevenção de casos secundários, frente ao caso suspeito, você deve fazer o tratamento do caso, a quimioprofilaxia dos comunicantes domiciliares em fase pré-epidêmica, fazer cuidados institucionais domiciliares e proteger o meio ambiente. Frente ao infectado assintomático, o saneamento básico com vigilância e condições de vida e habitação adequadas. Para encerrar, ressalto que ao longo dessa pandemia, a água vem sendo considerada a principal fonte de transmissão da cólera e de outras doenças de veiculação hídrica. Sabemos que na maioria das cidades as pessoas não contam com água de abastecimento público de boa qualidade, quantidade, regularidade, fácil acesso e custo e nem mesmo com o destino adequado dos dejetos. Os profissionais da saúde devem sensibilizar-se para a investigação epidemiológica dos surtos e epidemias de diarreia, assim como realizar a investigação epidemiológica dos óbitos por diarreia e desidratação no maiores de 5 anos. Devemos contar com saneamento básico, condições de vida e habitação adequadas. Nós, médicos, podemos contribuir auxiliando na educação da população.